Boa noite, prezado telespectador e internauta. Seja bem-vindo a mais um programa Rescaldo Semanal, neste dia 16 de maio de 2021. É sempre um prazer renovado estar consigo, na sua companhia e também na companhia dos nossos painelistas que todos os domingos fazem-se aqui para poder debater os diversos assuntos relacionados com a pauta mediática do país. Quero saudar aos três panelistas que hoje fazem-se aqui presentes. Portanto, temos aqui o Pelembe do Movimento Democrático de Moçambique. Augusto Pelembe, boa noite. Boa noite, Evaristo. Boa noite, meus pares de painel e a todos os moçambicanos que nos assistem. Exato. Cídio Manjate, seja bem-vindo. Boa noite, caríssimo, e boa noite também aos caríssimos telespectadores e colegas também painel. Exato. Massango, boa noite. Bom, em primeiro lugar, saúdo os telespectadores que são dono deste programa e a equipe toda do Rescaldo Semanal. Obrigado. Muito bem, esta semana foi rica em termos de informação e nós vamos trazer aqui o debate e as suas nuances para podermos aqui melhor saber. Como é tradicional, cada um, na verdade, dos nossos painelistas vai aqui deixar o seu ponto prévio e vamos pedir mesmo que seja um ponto prévio, porque vezes tem em conta os pontos prévios têm estado a suscitar um debate mais acalorado. É importante que tenhamos este debate, mas tendo em conta a própria nomenclatura, é necessário que o debate seja um ponto prévio no verdadeiro sentido. Eu vou iniciar consigo hoje, João Massango. Qual é o seu ponto prévio? Muito obrigado. O meu ponto prévio que eu queria trazer tem exatamente a ver com uma situação que está a ocorrer dentro do nosso país e é preciso que nós, como moçambicanos, colocamos o nosso país, sobretudo na questão da educação, à nossa sociedade. Prolifera nos últimos tempos os chamados apresentadores das televisões. Okay. Nós sentimos, de facto, uma grande vergonha quando alguém não tem postura pública na apresentação de certos conteúdos. Eu digo isso, uma chamada de atenção, porque o país não pode viver um cenário de uma apresentadora aparecer em televisão e dizer que os moçambicanos, 90% são cornos. O termo cornos é um insulto total a uma nação e eu queria levar este assunto porque aquela televisão tem alguém que dirige. Espero que o diretor-geral ou o PCA da mesma televisão que sente e veja exatamente o que possa fazer. Há uma frustração total. Exato. Se o país anda mal, porque estamos a ser governados mal, então não é de admirar que as pessoas estejam, por exemplo, chamados influencers, também vão se comportar exatamente desta forma. É bastante preocupante. Eu quero trazer esse assunto de forma construtiva, que é preciso que quando nós estamos em sítios desta natureza, a reação que está a acontecer hoje domingo, desde quinta-feira, daquela jovem chamada Barbie, está de facto a trazer uma grande preocupação aos homens, porque quando alguém chega a chamar corno a um homem, quer dizer, nós todos os homens somos cornos. Sentiu-se ofendido, Massango? Não, eu até posso me sentir ofendido, mas ela tem que ficar a saber que 80% de mulheres que nós temos aqui são fiéis. 90% dos homens que nós temos aqui são fiéis. Então, não podemos trazer aquela linguagem que não é abonatória. Certo. E me escuso falar, talvez trazer esse tipo de linguagem, mas de uma forma geral devo dizer que o meu ponto prévio tem exatamente a ver com esta situação. Com esta situação. Obrigado. Muito obrigado, Massango. Cídio Manjate, qual é o seu ponto prévio? E saudações, caríssimo. Indo diretamente aqui à questão, primeiramente dizer que a Barbie foi totalmente infeliz, aproveitando a boleia, e ela mais do que nunca merece, acima de tudo, estar no hospício. Ponto. Agora, quanto à questão aqui, a minha questão prévia, eu tenho mesmo que lamentar a postura da Polícia Municipal. Mais uma vez mostrou que não está totalmente de olhos abertos, mas sim fecha uma vista e abre a outra. Foi uma vergonha que se assistiu durante esta semana, concretamente bem perto mesmo do campo ferroviário,
uma infraestrutura estava sendo lá erguida aos olhos do próprio Conselho Municipal. Ao lado daquele recinto tem uma direção do Conselho Municipal, mas mesmo assim nada se fez até chegar-se ao ponto de um canal televisivo poder publicar aquilo para poder se demolir. Agora, é uma vergonha isto, aliás, estamos aqui diante de Conselho Municipal que está com olhos mais para cima à procura de edifícios que estão sendo adicionados e, acima de tudo, termos a mesma Polícia Municipal que a sua barba há muita anarquia que tem sido aqui feita. Agora, eu acho mesmo que o Conselho Municipal também tinha que colocar olhos, ou seja, tinha que colocar óculos. Obrigado. Augusto Palembe. Bem, primeiro quero lamentar, estive atento às declarações do chefe do Estado ontem, a falar sobre a corrupção. Portanto, está a referir-se na quinta-feira, neste caso. Sim. Aliás, foi na quinta-feira, não é? Em que o chefe do Estado estava a colocar a situação da corrupção. E ele levantava a situação de combater de forma cerrada e dava algumas indicações que me deixaram preocupado, porque se formos a olhar, o epicentro da corrupção nesse país começa nos dirigentes que fazem parte da sua cúpula. Se for já olhar, o país hoje vive esse caos financeiro por causa desses atos de corrupção. Estamos a falar dos mais de 2 mil milhões de dólares que foram nos bolos das pessoas, que a comunidade internacional deixou de financiar o país. E se o chefe do Estado vem chorar para nós, ou seja, trazer um olhar de querer combater, mas ele mesmo e sua cúpula são citados em vários fóruns de serem parte desta grande corrupção. Então é lamentar, parece-me que o chefe do Estado está a nos olhar como parvos, não é? Porque não pode continuar assim, tem que ser realista, não vale a pena vir lançar algo que ele mesmo não consegue resolver entre os seus pares. Exato. Mas também quero me juntar aos dois meus pares sobre a situação de uma apresentadora que chama 90% dos homens de corno. É uma situação complicada, porque eu sinto que cada dia que passa já temos um governo que nos faz o que está a fazer e a sociedade também começa a perder a moral. Não fica bem. Eu acho que o que ela vive com o marido, o que ela faz ao marido dela, pensa que todas as mulheres fazem aos seus maridos. Eu acho que ela, se ela tiver a assistir, ela tem que pôr a mão na consciência. Exato. Eu, como moçambicano, exijo pedido de perdão, não a mim, mas como a toda a sociedade, porque no fundo, ela chamou todas as mulheres, ou seja, 90% das mulheres moçambicanas estão na má vida. É o que ela quis dizer. Exato. Porque se 90% dos homens são cornos, é que 90% dessas esposas estão na má vida. Ou seja, se é que ela está na má vida, ela não pode pensar que as outras mulheres também estão na má vida. Exato. É realmente algo que os nossos painelistas estão a repudiar e, de todas as formas, juntamos a este coro de repúdio e como profissionais de comunicação, em nada abonam ou nos representam atitudes iguais a estas. Mas nós vamos logo ao nosso primeiro tema que elencamos para o dia de hoje. Como é sabido, durante a semana passada, a Assembleia da República de Moçambique aprovou na Generalidade o Estatuto de Funcionário e Agente Parlamentar. Este documento que tem estado a suscitar vários debates e indignação popular. E na semana finda, esta semana, portanto, os estudantes e alguma parte da sociedade civil tiveram a iniciativa de convocar manifestações e essas manifestações acabaram sendo impedidas com um forte contingente policial. E é este o tema que nós vamos abrir o nosso grupo de análise hoje. Volto a si, Augusto Palembe, começo a si, e qual é a análise que faz da forma como a polícia posicionou-se em relação a estas manifestações? Primeiro dizer que é uma vergonha, porque a nossa lei já nos dá a liberdade de manifestar-se. E os jovens simplesmente estavam a demonstrar
alguma insatisfação sobre o estatuto dos funcionários da Assembleia da República, mas também tinham uma outra insatisfação por aquilo que está a acontecer na Faculdade de Direito. E há aqui que começar a repensar. Se fores a olhar, são estudantes universitários, são jovens, ou seja, é a massa pensante deste país, é o futuro de uma nação. E quando se deparam com a situação de serem impedidos de expressarem aquilo que lhes vem à alma, é uma demonstração clara que estamos num estado de ditadores e que não querem que ninguém pense ao contrário daquilo que eles pensam. Ou seja, de um lado temos um contingente que consegue impedir as pessoas de expressarem aquilo que pensam. Vimos ali todas as forças, como é que se diz, Maçã? São todas as especialidades da polícia, estavam todas ali, a tentar impedir que jovens desarmados, que só apenas têm o sentimento de expressar, iam à Assembleia da República depositarem uma petição, foram impedidos de o fazer. Ou seja, me parece que há uma vontade do governo da Frelimo em que as pessoas façam aquilo que o Nhongo está a fazer, que as pessoas façam aquilo que a Renamo sempre fez há anos atrás. Parece que o governo da Frelimo quer que os jovens também possam fazer o que os terroristas estão a fazer em Cabo Delgado. Acha que o governo só respeita quem tem armas? Sem dúvidas, porque os jovens estavam ali simplesmente para demonstrar. Eu até conversava com algum círculo de amigos, eu dizia, num país sério, o representante, o secretário de Estado de Jovens, secretário de Emprego, Juventude e Emprego, deveria vir naquele dia chamar todos os jovens e ouvi-los, perceber o que é que está acontecendo, em que pode lhes ajudar, mas infelizmente receberam represálias, o que é mau para a sociedade. Já tem sido esse o apanágio do país. Eu me lembro que uma vez nós como MDM fizemos uma petição à Embaixada dos Estados Unidos para que não recuasse em levar Manuel Chang para os Estados Unidos. Tivemos a mesma reação, veio todas as especialidades da polícia para nos impedir de apenas ir entregar um documento à Embaixada dos Estados Unidos. Ou seja, há um medo do governo ou da Frelimo em que as pessoas se expressem, mas é aí onde o governo peca, porque as pessoas não tendo esse espaço, que é o espaço normal de diálogo, de conversação, sem o uso das armas, o governo não quer deixar, as pessoas vão enveredar pelo caminho mau. Então, eu acho que o chefe do Estado, quem é de direito, tem que começar a pôr a mão na consciência. Nós estamos num Estado livre, democrático, já temos os problemas do norte e do centro. Não vale a pena querer criar problemas aqui na capital do país. E se for já olhar hoje, todas as revoluções são comandadas por jovens. E se o Estado moçambicano não ler, não perceber esse fenômeno, daqui a pouco vamos ter grandes marchas, grandes revoluções. Exato. E eu queria lembrar que em Angola teve essas marchas. Embora fosse tarde, o João Lourenço teve que sentar com os jovens angolanos, conversou com eles e conseguiu manetar ou tentar acalmar os ânimos. Será que vai ser preciso, como sempre, haver destruição, haver consequências para depois pararmos para resolver? Porque muitas das vezes é o que acontecia. Exato. A Renamo entrava no mato, queimava a viatura, destruía infraestruturas, depois é que sentavam e conversavam. O Nhongo destruía, depois é que queriam conversar. Então eu acho que temos que mudar a estratégia, ouvir as pessoas, deixar as pessoas expressar o que pensam e resolver o problema das pessoas. Muito bem. Cid Majate, eram jovens que estavam a mostrar a sua indignação. Tivemos aí a presença do Fórum de Monitoria e Orçamento, que também estava a manifestar-se na mesma senda. Qual é a análise que faz da situação, tendo em conta a clareza que a nossa Constituição tem no que diz respeito à organização de manifestações? Haverá, para o seu entender, uma falta de conhecimento
deste direito constitucional ou é propositado? Qual é a análise que faz sobre as estruturas administrativas no que diz respeito às manifestações? Saudações. Indo que também direto à questão, dizer que é um atropelo este propositado, porque as mesmas pessoas que atropelam são as mesmas pessoas que ficam na Assembleia da República para discutir questões de legalidade, ou seja, as mesmas leis. Há uma outra coisa um pouco meio que estranha, porque se formos a abrir a Constituição da República, podemos lá encontrar que está totalmente plasmada a questão de manifestação, Exato. 2, questão também das regalias dos deputados. Ora, se os jovens estiveram aglomerados, como quem diz, estiveram a manifestar, eu não chamaria de manifestação, mas sim uma caminhada que eles tiveram, né? Porque manifestação, se calhar, seria, usando se calhar aquilo que poderia ser a própria definição, podemos constatar que eles não estiveram a manifestar, mas sim, se calhar, queriam colocar acima de tudo uma indignação em prol a uma coisa que eles achavam, e acham se calhar até agora, é uma injustiça. O que eu, em particular, considero também injusto, como jovem. Olha, se até mesmo os agentes que estiveram lá, eu não sei se usaria o termo detenção ou retenção, no meio daquela manifestação toda, no meio daquela caminhada toda, um jovem foi claramente detido. Mas esse mesmo jovem que foi detido não foi encontrado nem com pedra, nem com faca, ou seja, com nenhum instrumento contundente. Portanto, eu não sei qual foi, acima de tudo, a ideia de que não, qual foi o motivo ou que levou com que os agentes pudessem deter aqueles jovens. Primeiro, os mesmos agentes que deteram-no são os mesmos agentes que ficam assim, no sovaco a reclamar. Eu recebo pouco, eu recebo pouco, eu. Mas tiveram a coragem de fazer uma barbaridade de quem estava a manifestar algo que está totalmente à vista dos próprios agentes. Porque se hoje em dia os mesmos jovens, eu em particular sou jovem e reclamo claramente, e não vou deixar também de manifestar a minha indignação em se discutir questões até mesmo de subsídio de roupa, subsídio até mesmo de sono, de pessoas totalmente crescidas, maduras, que mais do que sentarem lá, preocupar-se com questões individuais, tinham que estar lá a discutir questões da população que é a maioria. Ora, deputados é um número totalmente contável, ou seja, podemos até saber distinguir qual é o número exato dos deputados dentro da Assembleia, ou seja, parlamentares. Temos lá homens de luzes, temos lá até mesmo jardineiros, sei lá, uma e outra pessoa. Portanto, temos mais, ou somos mais por aí, mais coisa, menos coisa, 30 milhões de moçambicanos. Ora, os mesmos 30 milhões de moçambicanos, quero acreditar que não são todos que estão a trabalhar, ou seja, que são empregados. Mas, portanto, temos questão aqui de salário mínimo, que foi totalmente extinto, ou seja, esquecido aproximadamente há 2 anos. Questões, claro que a Constituição da República também já prevê regalias para, nesse caso, os deputados, até mesmo os funcionários parlamentares. Isso é indiscutível. Mas o que não prevê são números até que não, são regalias totalmente exorbitantes. Porque eu duvido que no meio de tantos requisitos até que não, no meio de tantas regalias, cada regalia está abaixo de 1.000 meticais. Duvido, tenho as minhas dúvidas, embora que eu não tenha a tabela. Mas questão de salário mínimo não está superior de 500 meticais. Mas deixa-se de lado algo que no mínimo, da outra vez que se discutiu a questão aqui de salário mínimo, aumentaram mais coisas, 150 meticais, que no ATM não sai 150, apenas 100 meticais. Exato. Agora, no que tange aqui a questões aqui de tantas regalias, o que levou a essa manifestação é justamente perceber-se, primeiramente, a crise humanitária que está a se viver em Cabo Delgado. Neste caso o Nhongo também está a fazer das suas, tem claramente as suas indignações, mas no meio de tudo isso está-se a deixar de lado, está-se a focar no bolso de algumas pessoas, que são os mesmos, que mais do que focarem-se nos seus próprios bolsos como tal, mais do que saberem que, olha, quando chega aquele dia, aquele salário vai entrar, estou de férias, entra dinheiro. Exato. Apenas uma sessão, tem algum dinheiro que tem a entrar. Agora, eu acho que quem de direito, em particular algumas pessoas na Assembleia da República, até mesmo dentro desse nosso país, tinham que colocar a mão na consciência. Olha, se a ideia é de criar a lei, obedeçam a mesma lei e não atropelam de forma macabra, brutal e feia. Muito bem. João Massango, eu estava aqui ao longo da semana, estive a fazer aqui, portanto, um trabalho de casa, no ponto de vista para poder compreender esta situação em que as manifestações muitas das vezes
são interrompidas porque não houve autorização. Há um debate muito acerrado em relação ao fato de que as manifestações devem ou não ser, portanto, devem ou não ser autorizadas. Muito bem, a lei, portanto, foi a lei número 9/91, que é a lei que define, de 18 de julho, que define, portanto, aqui, que é a lei da própria manifestação. No seu artigo 3, ela diz que todos os cidadãos podem pacífica e livremente exercer o direito de reunião e de manifestação sem dependência de qualquer autorização nos termos da lei. E depois aqui há várias situações que vêm acontecendo. Eu irei mais tarde a alguns aspectos muito interessantes do que diz respeito a esta lei. Esta lei depois foi revogada, alguns dos seus artigos foi revogada por uma outra que é número 7/2001. Mas há aqui uma clareza. A manifestação está tão nítido que a manifestação não carece de autorização. Consta, porém, que das vezes que temos estado aqui a acompanhar, as autoridades, sejam policiais, dizem que as pessoas não comunicaram portanto, as entidades que fariam a manifestação. Tentei buscar também quais são as implicações de não comunicar a manifestação. O legislador não estabeleceu nenhuma prerrogativa. Para quem não comunica a manifestação, não há nenhum problema, não há nenhum tipo de, como eu posso dizer, de sanção. O legislador não estabeleceu isto. Este vazio não está a ser aproveitado para algumas pessoas, algumas instituições, alguma autoridade? Evaristo, em primeiro lugar, o que eu quero dizer é a concepção, como é que o Estado moçambicano foi, digamos, como se tornou. Eu devo dizer isso aí, como é que o Estado moçambicano chegou a ser Estado moçambicano. Foi por via das armas. Significa que nós tínhamos o colonialismo, que era o nosso inimigo, porque estava há 500 anos. Através da luta armada de libertação nacional, nós tínhamos que expulsar o colonialismo e conceber o Estado moçambicano. Não é? Desde 1975 até 1990, com a adoção da nova Constituição multipartidária. Depois tivemos, ao longo desse todo o tempo, as emendas. A mais grande em 2004. Se nós repararmos no artigo 51 da Constituição, diz que todos os cidadãos têm direito de reuniões, de se manifestar em reuniões e, não é? Tem direito de participar em reuniões e nas manifestações. Estamos a falar da Lei-Mãe, que é a Constituição da República. Depois temos a lei ordinária, a tal lei das manifestações, a Lei 9/91, de 18 de julho. Eu queria trazer exatamente este assunto para o debate e, ao mesmo tempo, olhar como é que funciona o nosso sistema político em Moçambique. Em nenhum momento, independentemente da existência desses dispositivos, o governo de Moçambique, ou o governo que tem os destinos deste país desde 1975, assumiu que o seu povo se manifestasse de forma livre. Isso nunca aconteceu em Moçambique. Há um assunto bastante interessante que o Evaristo coloca, tendo em conta os dispositivos legais. Até que certo ponto, em Moçambique, quando os cidadãos querem manifestar, nós temos a polícia. Até que certo ponto que os cidadãos querem manifestar, porque está plasmado na Constituição, tem esses impedimentos, quando ali, na própria lei, diz que as manifestações não carecem de autorização. Então, se as manifestações não carecem de autorização, o que a pessoa deve fazer, ou aquela pessoa que deve, é comunicar às entidades 48 horas, neste caso o Conselho Municipal. Então, nós estamos aqui num Estado que temos as leis bonitas que estão sendo aprovadas, mas que as mesmas não beneficiam o seu povo.
Eu preciso de trazer na memória coletiva, na governação do presidente Samora, enquanto ele fazia o périplo pelo país, e num áudio ou vídeo gravado na altura pelo Instituto Nacional de Cinema, que está na memória de qualquer moçambicano, Samora Machel já parou em público exibindo que estas são as armas. Todos os moçambicanos conhecem esse filme ou áudio que anda. Estas são as armas. É das armas que o Estado pode fazer e desfazer. É das armas que a polícia que nós temos pode fazer e desfazer. Por quê? Porque nós não temos uma polícia com sentido do Estado. Nós temos uma polícia que até convido aos moçambicanos visitarem a minha página do Facebook, que eu escrevi na última quinta-feira, que me faz recordar, no tempo colonial, aquilo que os dirigentes têm dito da existência da PIDE, a Política Internacional da Defesa do Estado, e nós temos um marco disso, é aqui, na Vila Gava, é lá onde atuava. Mas hoje em dia, nós temos a Polícia da República de Moçambique. Será de facto a Polícia da República de Moçambique ou PIFRE? Eu disse PIFRE, que é Polícia Internacional da Frelimo, ou Polícia da Frelimo. Nós temos que fazer de facto esta reflexão, porque somos moçambicanos que estamos a ver... Está a dizer que a manifestação que foi feita... Estamos a ver, escute, não me corte o fio do pensamento. Estamos a ver os direitos que estão consagrados na nossa Constituição a serem violadas de forma propositada. Certo. Voltando para os estudantes universitários, sinceramente, aquilo que dizia o meu colega Pelembe, desculpa-me, da mobilização de contingentes de várias especialidades para repelir um grupinho de jovens, isso de facto só acontece aqui em Moçambique. Sabem por quê? Porque nós temos um governo que não quer que o seu povo se manifeste, nós temos um governo que não quer que o seu povo exerça aquilo que são os direitos fundamentais consagrados aonde? Na Constituição da República. Moçambique é um país que, quando você olha a própria Assembleia da República, de cada dia que passa, vai de facto aprovando leis. Mas que essas leis, aquelas que o povo precisa de se manifestar, aquelas que o povo precisa de exercer o seu direito de cidadania, são exatamente essas que não funcionam para o povo. Certo. As leis funcionam quando são interesses que vai beneficiando a elite que governa este país. Certo. É a razão pela qual que a Assembleia da República chancelou com a maioritária da Frelimo as dívidas ocultas. Por que chancelou? Porque havia interesse. É a razão pela qual que nós notamos na Assembleia da República, quando a oposição, por exemplo, na aprovação de plano orçamental para o ano seguinte, tem muitas coisas, não é? Que muitas das vezes a oposição não aprova. Por quê? Porque nós estamos a falar das realizações. Se a gente olharmos o plano econômico social, muitas das vezes não tem trazido os resultados. E isso, em algumas ocasiões, carece em que os deputados da Assembleia da República da oposição, muitas das vezes, não votaram. Então, exato, nós estamos numa situação em que as manifestações, estas, que estão sendo realizadas em Moçambique, muitas das vezes não têm trazido o impacto. Por quê? Porque nós façamos de conta que cumprimos as leis. Só quero trazer, para terminar esta minha intervenção, exato, que eu, João Massango, em 2016, fui vítima. Porque dizia-se que no nosso país, muitas das vezes existem as manifestações sem rosto. Certo. E nessa altura dissemos que as manifestações têm que ter rosto. Viram o que aconteceu? Levei porrada. Viram o que aconteceu? Queriam me sequestrar. Queriam fazer tudo o que estiveram ao seu alcance. E por quê? Vivemos numa sociedade onde existem gaivotas, não é?
a favor do Estado, andaram a dizer tudo que estava ao seu quem são essas favor. gaivotas, João São esses indivíduos que estão contra as manifestações. São esses indivíduos que, no lugar de aconselhar o governo, deixar o povo exercer o seu direito de cidadania, eles vão emitindo opiniões que favorecem o Estado. São gaivotas. As gaivotas em nenhum momento, como aves, nunca estiveram no seu habitat, cujo objetivo é de fazer a melhor vida aos outros seres que estão ao lado. Gaivota, quando vê o peixe no seu habitat, a tendência é de querer eliminar exatamente aquele peixe. Eu quero dizer isso que é bastante preocupante. Por quê? Porque estas manifestações mesmo um minuto só para si. Visava contra a aprovação das regalias. E independentemente daquilo que nós acompanhamos ao longo da semana, mas é preciso nós, como cidadãos nacionais, a gente fazermos de facto a reflexão. Será que as leis que são aprovadas na Assembleia da República têm alguma utilidade na vida dos cidadãos, ou porque essas leis têm a utilidade quando o assunto beneficia de facto um punhado de pessoas? Muito bem. Volto aqui à lei número 9 e no seu artigo 12 ela diz, portanto, no seu artigo 11 primeiro, diz que a decisão da proibição e restrição com base na violação dos artigos 4 e 5 desta lei. Os artigos 4 e 5 da lei dizem que é proibida a reunião, manifestação com finalidades contrárias à lei. Portanto, se houver uma finalidade contrária à lei, caso as autoridades entendam que existe essa finalidade, podem sim interromper as manifestações, mas de que forma? O artigo 11 esclarece. Deve ser fundamentada e notificada por escrito aos promotores da reunião, e no prazo de 2 dias a contar da recepção da comunicação pelas autoridades. Estamos a dizer que o cidadão que quer manifestar-se comunicam que apenas nós vamos manifestar, não estão a pedir autorização, estão a comunicar que vão fazer, mostram o itinerário. Se a polícia ou as autoridades descobrirem que o fim é nocivo à lei, devem comunicar por escrito. Muitas das vezes é que os indivíduos descobrem que, na verdade, a manifestação é interrompida no local, no momento que estão a fazer a própria manifestação, e com um grande poderio bélico de demonstração ali no local. Esta questão da lei à prática, Pelembe, esta questão da lei à prática, como analisa esta questão da prática da lei no nosso país? Quem é que tem o dever de poder ver que esta lei está sendo mal interpretada? Quando o MDM submeteu o anteprojeto lei da separação de poderes, não é? Era exatamente para desmistificar esta situação, porque se formos olhar os que devem defender o Ministério Público, o Tribunal, o Conselho Constitucional, todos esses são mais indicações políticas do que outra coisa. Ou seja, quem devia observar e ser o árbitro para dar jus àquilo que a lei diz, infelizmente faz parte do próprio sistema. Exato. É triste porque a lei é clara. O cidadão é um direito fundamental manifestar-se e expressar-se. E se formos olhar o histórico de todas as manifestações em Moçambique impedidas, são manifestações claras e justas. Vamos dar um exemplo desta. Os jovens queriam ir submeter uma petição, que é um direito fundamental. Não concordas com uma lei aprovada pela Assembleia da República, tens o direito de impugná-la através de 2.000 assinaturas. Então, eu não vejo qualquer irregularidade ou que a polícia possa pensar que aqui há algo. Ou seja, se for a questionar a polícia o porquê fez isso, vamos dizer que são ordens superiores. Exato. Não ninguém vai dar a cara, ou a polícia vai justificar o porquê impediu aquela marcha, porque eles também não têm argumentos. Então, ou seja, estamos num estado em que não há uma separação entre
o Poder Judiciário e o partido no poder, a Assembleia da República junto do partido no poder, o governo do partido, ou seja, tudo gira em torno do Comitê Central. Ou seja, me parece que a polícia, ou seja, o Comando Geral e o Ministério do Interior é uma célula do Partido Frelimo. Me parece que a Procuradoria-Geral da República é uma célula, é um quarteirão dentro do Comitê Central da Frelimo, porque não faz sentido. Ou seja, volto a reiterar, hoje não deixam os jovens expressar de forma livre o que eles pensam. Amanhã os jovens vão ser agressivos. Depois há de aparecer, como apareceu daquela vez o ministro Pacheco, dizer que os jovens são vândalos. Mas quando eles querem se manifestar de forma pacífica, não são permitidos. Agora, há uma coisa sobre a tal, como é que se diz, as regalias aprovadas. Fui na generalidade, na quarta-feira era para ser na especialidade. Graças a Deus, não é? A voz do povo foi mais forte. Também isso já é uma demonstração clara que o povo, quando quer, pode gerar mudanças, e isso foi conseguido. Mas já que chamar a atenção os deputados da Assembleia da República, ou seja, eles são representantes do povo. Não estamos a dizer que não aprovem as regalias, porque já tem regalias para os médicos, tem estatuto próprio para os médicos, tem estatuto próprio para a autoridade tributária, os magistrados. Mas que primeiro olhem para o povo no geral, olhem para a sociedade no geral. Porque tivemos o MDM colocou até a discussão sobre a discussão sobre o salário mínimo, o governo, infelizmente, colocou isso, como dizem os brasileiros, no terceiro tempo, ou seja, nos descontos, isso vai ficar para junho, ou seja, o parlamento não se juntou para defender aquilo que é para o bem comum, mas teve mais tempo, em poucos dias, para resolver um grupo ou um punhado de pessoas. Ou seja, se fores olhar esse estatuto, ali até roupa, senha de reunião. Ou seja, será que o enfermeiro não tem reunião lá? Será que o professor também não vai para a reunião, não tem que vestir para ir na sala de aulas? Será que o professor não merece, o enfermeiro não merece? Então, ou seja, vamos aprovar os estatutos para as benesses de alguns, tem que se aprovar para todos. E quando se trata da Assembleia da República, os deputados esqueceram que eles são representantes do povo, ou seja, dos 30 milhões de moçambicanos. E não é justo, não é? Num país que quase 15 a 20 milhões dos moçambicanos vivem no linear da pobreza e se deparam com uma situação dessa. Eu acho que foi bom a Assembleia da República colocar a mão na consciência e reavaliar esse estatuto e daqui para frente pensar que estão ali para representar o povo. Mas também há que chamar a atenção. Vi hoje que também há um estatuto que aliás, hoje li num dos blogs que há um estatuto, eu acho que foi quinta ou sexta-feira, que os músicos também estão a tentar criar um estatuto dos músicos, ou seja, cada um agora vai criando seu estatuto, como decidindo a sua vida de forma particular. Eu acho que, principalmente para a função pública, eu acho que a administração estatal, o Ministério da Administração Estatal tem que se impor, tem que criar uma uniformização, ou seja, não faz sentido o professor tem um estatuto, tem umas regalias, o médico tem as suas regalias, o deputado, os funcionários dali têm, a autoridade tributária tem, ou seja, não há uniformização, não tem um árbitro dos procedimentos. Eu acho que tem que haver uma mão dura ou um posicionamento do Ministério da Tutela, da Função Pública, para dissipar algumas dúvidas. E também há que dizer que a Assembleia da República também pecou e peca porque muitas das vezes toma decisões e não tem tempo de vir interagir com a sociedade. Exato. Esclarecer os moçambicanos pontos e por que a tomada de decisão. Inclusive o MDM, a RENAM, que são na oposição, também aprovaram. Eu falo da Assembleia da República por quê? Porque
quando se aprova Na generalidade. na generalidade e também todos aprovam, quer dizer que é toda a casa. E há um porta-voz da Assembleia da República. Ele tem que vir que fundamenta porque é sem que dúvida, aprovou. tem que fundamentar. Acredita que se calhar se houvesse o debate na especialidade, assim aqui se calhar haveria um posicionamento um pouco contrário em alguns aspectos por parte da oposição? Sim, acredito que sim, porque há muita coisa ali que na especialidade acredito que não ia passar. Então, mas também foi bom a sociedade, ter pressionado. quanto mais cedo pressionar, fez o seu papel e acredito que valeu a pena. Exato. E foi uma chamada de atenção e também fez o povo perceber que tem essa capacidade quando quer de inverter a situação. É uma lição que fica para todos nós e também para os deputados pôr a mão na consciência e lembrar-se que estão ali para representar cada moçambicano neste lindo e belo país. Muito bem. Cídio, a lei número 7/2001, de 7 de julho, introduz algumas alterações a esta lei 9/91, portanto, de 18 de julho, que é a lei das manifestações. E uma das alterações, há um dado muito curioso. No seu artigo 16, diz que todo aquele que interferir na reunião ou manifestação, coagindo, impedindo ou tentando coagir ou impedir o livre exercício deste direito, ok? Incorre no crime de desobediência. É de lei. Quer dizer, todo aquele que for a uma reunião, uma manifestação e vai impedir essa manifestação, incorre no crime de desobediência. Estamos a dizer que se todos os pressupostos legais tiverem sido feitos por parte daqueles que queriam manifestar-se, e a polícia aparecer, interromper, a polícia está a incorrer a um crime. É a lei que diz. Quem poderá... Como é que acha que esse assunto, quem estará em condições de poder mexer com um crime, com um processo contra a própria polícia por ter interrompido? Achas que há condições no nosso país das organizações que sentirem que este pressuposto foi violado poderem processar a polícia? Ilustre, é o seguinte, a lei é clara, a lei tem a função de controlar, até mesmo conduzir o Estado no seu todo. Infelizmente, o que está a acontecer, antes de eu chegar na questão que me coloca, é que as mesmas leis, feliz ou infelizmente, estão sobre benefício de algumas pessoas, conforme dizia aqui o meu mais velho do lado. Portanto, estamos diante de um país onde está cheio de Covid, aliás, Covid até que não, de sanguessugas, acima de tudo, que são a maioria, que são as mesmas pessoas que dizem que estão a governar os burros. Nós não somos burros, pelo menos eu. Embora outros chamam-nos, ou embora outros chamam-nos de cornos. Mas quem corno, quem burro, aparentemente, é aquela pessoa que não quer ver. Percebes? Costuma dizer que o maior burro é aquele que não sabe que sabe e nem sabe que não sabe. O nosso Estado está a assumir este papel. Ora, se a lei ela é discutida e a mesma lei, quem promulga, ou seja, quem manda publicar é o Presidente da República. E na mesma lei também existe, eu chamaria de lacuna esta. Percebes? E justifico. Se na lei disse que todo aquele que aparecer e impedir uma determinada manifestação, me parece que estávamos, quando criou-se essa lei, não estava-se à espera com que fosse a população a manifestar e aparecer a polícia a intervir. Me parece aqui que fez esta lei numa outra vertente. Porque se formos a perceber, embora que algumas pessoas vão dizer que nós estamos a traduzir ou a interpretar como deve ser a mesma lei, mas estamos a seguir aquilo que eles mesmos escreveram. Não somos nós, não fui eu, nem eu, Caríssimo Evaristo. Não sei se talvez meus colegas painelistas o escreveram, mas duvido. Ainda não foram deputados, daqui a nada. Justamente, se calhar, se Deus quiser. Portanto, as mesmas pessoas que escreveram, nós estamos a seguir aquilo que eles escreveram. Portanto, o nosso país, eu não vou dizer o nosso país, porque o nosso país tem tudo para dar certo, diz algum presidente, não vou fazer menção. Temos tudo para dar certo. Portanto, são as mesmas pessoas, Caríssimo, ou Evaristo, e o Caríssimo também que estão a acompanhar o programa. São as mesmas pessoas que dizem que não se pode invadir uma determinada manifestação,
que controlam as pessoas que, entre aspas, tinham que aparecer, ou seja, a polícia é do Estado. Exato. A manifestação é da população. E a mesma manifestação tem a finalidade, conforme a própria lei, diz que a manifestação não pode ser permitida àquela que vem infringir a mesma lei. Mas esta manifestação não estava a infringir nenhuma lei. Ou seja, se em algum momento os estudantes tivessem apunhalados assim de armas de fogo, até mesmo de alguns objetos contundentes, dirigindo-se à Assembleia da República, de modo a invadir aquele estabelecimento, embora que seja um estabelecimento assim, de honra, que se diga, se em algum momento tivesse a acontecer algo do gênero, aí sim a polícia poderia aparecer. Exato. Mas o que não aconteceu. Agora, eu me pergunto, embora que é a mesma questão que me coloca, mas quem poderá responder, feliz e infelizmente, não seria eu. Exato. Se calhar quem de direito, quem está lá em cima, poderia aqui responder. Se a própria polícia que tem a função de controlar, neste caso de liderar, neste caso a maioria, que é a população, é a própria polícia que vem infligir a própria lei. Eu, em particular, duvido que poderá existir uma outra polícia aqui dentro deste país. Acima de tudo, aprender, entre as, ou a deter a outra polícia o que acha do mesmo país. Do papel da Procuradoria da República, dos tribunais superiores? Justamente, eu vou chegar aí. Indo claramente direto, a nossa Procuradoria ela já está totalmente viciada. E a própria Procuradora também, me parece que tinha que sentar um pouco na carteira. Sendo guardião da legalidade. Quando falamos guardião da legalidade, quando falamos de guardião da legalidade, estamos a dizer que todos os aspectos de legalidade que foram colocados em causa, a Procuradoria deve agir. Olha, caríssimo Evaristo, tinha que ser guardião da legalidade. Tinha que ser, o que não é. E a Procuradora tinha que sentar o mínimo na carteira para poder perceber alguns aspectos que são totalmente nocivos para um bom ouvido, para um bom entendedor, em algum momento para aquela pessoa que no mínimo sentou, em algum momento a procuradora fala como se, ou pronuncia-se principalmente usando o espaço que nem da última vez que fez na Assembleia da República, como se estivesse a dar palestra às mamanas grávidas nos hospitais privados, percebe? Mas nós não somos mamanas grávidas, feliz ou infelizmente. Podemos até parecer, mas não somos. Como é que se dá uma palestra no hospital? Palestra, pelo que eu percebi, uma dessas vezes que eu levei a minha esposa, quando estava prenha, fui lá e grávida, desculpa, quando estava grávida, e fui... Vamos me perdoar a expressão, acabei de utilizar a mesma expressão. Quando acompanhei a minha esposa, lá apareceu lá algumas mamanas, percebes, né? Exato. Era uma espécie de aula, principalmente para aquelas que é pela primeira vez a ficarem de estado, percebes, né? E diziam, olha, o que vocês têm não é anormal, é algo que vocês procuraram, porque vocês foram ao encontro do João. Ou seja, e eu aprofundo de coisa que até mesmo criança de primeira classe já tem noção. O que em algum momento a procuradora faz e cria e faz esse deslize. Agora, em particular a própria, neste caso a Assembleia da República, não, a procuradora, a procuradoria em geral, eu não sei qual é a função, porque me parece que, eu concordo totalmente aqui com o caríssimo Pelembe, que é como se a própria polícia, hoje em dia, a própria a PGR, fosse farinhas do mesmo saco, ou seja, são todos governados com a mesma pessoa, que a mesma pessoa me parece que está aqui como se fosse mais sábia, mas em algum momento acaba agindo como se fosse parasita, como se fosse mosquito. Mosquito por si só não tem como beber do seu próprio sangue, ou seja, depende da outra pessoa para poder viver, ou seja, sobreviver. Exato. Porque em algum momento eu também percebo que é o que está a acontecer quando se impede uns jovens aqui universitários em manifestar, em colocar acima de tudo a sua indignação no que eles veem que, olha, é um absurdo numa sociedade em que nós nos encontramos. Agora, se algumas pessoas tentam fechar a boca ou calar a boca desses universitários, porque colocaram lá... Um minuto só para si, Cídio. Obrigado. Colocaram lá claramente alguns motivos totalmente fortes. Agora, é como se questão de Cabo Delgado, o nosso Estado moçambicano tivesse conhecimento, ou seja, também estivesse a comer na base daquela situação. Porque se não fosse, deixaria de lado, focaria-se apenas na questão do povo. Qual é a lei, pergunto?
que foi criada para poder beneficiar o povo, porque nem a Exato. lei de terra beneficia apenas a eles. Dizem que a terra é propriedade do Estado, pode ser hipotecada, muito menos penhorada, mas feliz ou infelizmente para a população isso não funciona. Obrigado, Cídio. Na verdade, eu estou aqui tentando ver se consigo fazer aqui uma distribuição equitativa do tempo. Eu vou só dizer o seguinte, nós vamos já ao segundo tema e eu vou começar por si, o João Massango, que é a pessoa que ainda não falou neste tema. Eu sei que está eufórico para poder dizer alguma coisa, lhe é característica esta forma de ser, mas eu queria dizer que, se calhar vou lhe dar 2 minutos, mas depois abro por si. Esta ação de manifestação leva-nos a recordar um assunto que aconteceu com a senhora Eva Moreno, que foi expulsa em Moçambique, e depois de interdita 10 anos para entrar no território nacional. Consta que depois da expulsão desta senhora, porque estava a fazer uma manifestação sobre vestuário na Escola Secundária Francisco Manhanga, em que o Ministério da Educação, aquela questão das polêmicas das saias curtas ou compridas, esta ativista social foi expulsa. Consta que o Ministério Público fez uma criação interna, fez um trabalho interno, investigou-se a legalidade. Descobriu-se depois que, na verdade, aquela expulsão foi ilegal. O próprio Ministério Público chegou a esta conclusão, está fundamentado isto, está disponível para quem quiser ir à doutrina, entender este acórdão do Conselho, foi do Tribunal, portanto, foi do Ministério Público. Ora, isto foi depois, as consequências já tinham passado. Foi detido um jovem, o Valdo, há um conjunto de atropélios legais. A minha questão incide novamente. A quem vai se recorrer para fiscalizar o fiscalizador? Olha, Maús, há uma questão bastante interessante em volta exatamente deste tema. E depois faz recordar a opinião pública exatamente a várias atrocidades que aconteceram dentro do nosso país, que muitas das vezes, quando a gente recuamos, nós não encontramos a quem culpar. Não é? É aí onde de facto reside o problema. Quando nós recuamos, não encontramos a quem culpar. Mas por outro lado, eu devo dizer o seguinte, esta coisa das manifestações em Moçambique, muitas das vezes nunca tem tido resultados palpáveis e positivos, independentemente da apresentação de qualquer dispositivo que as pessoas, digamos, poderiam de facto apresentar. Por quê? Porque o governo de Moçambique teme as manifestações. Eu quero trazer um exemplo concreto de várias manifestações para além desses exemplos. Lembram quando um jovem moçambicano chamado Mido Massi morre na República da África do Sul, vítima daquele crime perpetrado pela polícia sul-africana? Nós estivemos para manifestar e apresentar uma petição na Embaixada da África do Sul na altura. A polícia impediu. Quem estava como diretor da polícia ao nível da cidade é o atual comandante-geral da polícia, que até esteve exatamente no local. Mas veja só, os moçambicanos estão indignados porque viram o seu filho a ser arrestado. E foi uma notícia mundial. Quando os juízes moçambicanos querem manifestar, não é, contra aquela atrocidade que está a acontecer, não encontra. É na África do Sul que nós assistimos os nossos concidadãos a serem mordidos pelos cães. Quando os moçambicanos querem manifestar contra aquela atitude do país vizinho, não se pode manifestar. Então, está aqui de facto um grande problema que nós de facto encontramos dentro do nosso país. Mas eu queria trazer uma coisa muito interessante. Eu estava a ler o livro do Miyakoto, com o título da obra Se o Obama se fosse africano. Há um dado momento no próprio livro, há uma coisa bastante interessante em que Miyakoto questiona a atitude dos jovens. E ele dizia o seguinte: para qualquer mudança que nós temos dentro do nosso país, não será, por exemplo, com a vinda dos investidores aqui dentro do nosso país, ou com novas políticas que nós possamos ter na educação, em qualquer parte. O que deve se fazer, sobretudo para a juventude, é muito interessante as pessoas lerem, é atitude. A nossa juventude, os moçambicanos, precisam de tomar atitude contra o sistema.
independentemente de tudo que esteja de facto a acontecer, porque eu até às vezes olho o assunto como moçambicano, no meu país, como é que os governantes deste país governam aos seus concidadãos. Sabes, isso até me traz uma coisa, nesses 2 minutos que me deu, quando o Presidente da República, durante o período em que ele tomava posse, numa das célebres palavras dizia que o povo é meu patrão. Nós temos que fazer esta comparação. Quem é patrão de quem hoje? Quem é patrão de quem hoje? Quando o patrão quer reclamar algumas coisas que o empregado na sua governação faz, esse patrão que é povo, é vítima do empregado, das políticas públicas, porque quem dirige a polícia, as Forças Armadas, é o comandante em chefe. Significa que tudo que acontece aqui dentro do nosso país, o Presidente da República tem conhecimento. E ele, como o alto magistrado deste país, precisa de facto de tomar qualquer intervenção. Então, o meu apelo à nossa juventude é atitude. Se nós querermos mudar a história, como eles mudaram a história de Moçambique vai mudar. Do nosso segundo tema, não temos mesmo muito tempo. Eu vou dar poucos minutos a cada um de nós, porque é um assunto que esteve também em debate ao longo da semana. É que a Eletricidade de Moçambique, na semana passada, a Eletricidade de Moçambique saiu um dispositivo, um diploma, no qual fixava pagamentos de remunerações e pensões em dólares norte-americanos. E consta que depois de uma reunião entre o Instituto de Gestão de Participações do Estado, o IGEP, e a EDM, esta circular foi revogada. Mas a minha questão é, numa situação destas, em que Pelembe depois termina por si, eu quero que hoje termines o programa, o Massango. Augusto Pelembe, nós temos uma EDM no vermelho, praticamente com problemas sérios, e que está a fixar remunerações a 75 meticais o dólar, enquanto no mercado o dólar está a 55, 56 meticais. Qual é a moralidade deste fato? 2, 3 minutos no máximo. Primeiro dizer que sempre a EDM foi uma vaca leiteira do Partido Frelimo. Temos que começar por aí. A EDM é a vaca leiteira do Partido Frelimo. Então não podemos nos admirar hoje em ouvir que continua esse saque. Só para tu teres ideia, é que desde 91 até hoje paga-se os dirigentes da EDM em dólar. Num estado que é um metical, ainda continuamos a pagar numa empresa pública, a pagar funcionários em dólar. O que significa isso? Qual é o exemplo que o Estado está a transmitir para a sociedade no geral? E se for já olhar, quem são os que dirigem a EDM? Quais são as pessoas que fazem parte das elites da EDM? Eu me lembro que o MDM, na legislatura passada, pediu uma comissão de inquérito para poder perceber o que estava acontecendo na EDM. Fomos chumbados. A Frelimo, a bancada da Frelimo, como a bancada da Renamo, chumbaram a pretensão do MDM, porque o MDM queria perceber. Por exemplo, a energia é mais cara, é mais barata na África do Sul, que vem de Cahora Bassa, e em Moçambique é mais cara. Ou seja, nós estamos a pagar a nossa energia mais cara do que os sul-africanos que compram em Moçambique. E vários negócios, várias empresas que prestam serviço à EDM, que chupam, que mamam daquela teta da EDM. Quem são os donos? São os membros do Partido Frelimo, são as elites desse país. Então, não se admira aquilo que está a acontecer. E também, como é possível? Tá bom, recuaram. Não há responsabilização? A Procuradoria não diz nada, não faz nada. Ou seja, é por essas e outras que nós dizemos que a Procuradoria é uma célula do Partido Frelimo. Se for já ver quem assinou aquele documento, a circular dos recursos humanos, é Yolanda Cintura. Quem é Yolanda Cintura? É ex-governadora, é ex-ministra. Então, tudo gira, a pessoa sai da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, é o sistema, são as mesmas pessoas, nós estamos entregues
a bicharada, é um país, é um Estado falhado. E às vezes, olhando para esses dois acontecimentos, Parlamento, EDM, eu chego à conclusão de que estamos a ser entretidos. É um entretenimento que este governo está a fazer com os moçambicanos. Porque não faz sentido. Temos um problema de Cabo Delgado. Todos nós estávamos atentos a tentar buscar soluções para as vítimas do terrorismo, os deslocados, a tentar buscar e nos trazem essas novidades e esquecemos. A sociedade parou no tempo a se bater pelas regalias e pelo problema da EDM. As pessoas estão a morrer em Cabo Delgado. Exato. Muito bem. Cídio Manjate, vou também dar o mesmo tempo e espero que respeite. A lei cambial, no seu artigo J, do número 3, portanto, a linha J, aliás, do número 3 do artigo 6, determina que a arbitragem cambial carece de autorização do Banco de Moçambique. E a EDM não solicitou esta autorização, por si só decidiu fixar 75 meticais. Acha que poderá haver também responsabilização por parte do próprio regulador, que é o Banco de Moçambique? Olha, Ilustre, bem que poderia existir. Ponto e vírgula, volto um pouco aí. O Caríssimo Pelemba aqui falava uma coisa muito, muito interessante que me chamou muito a atenção. Dizia que a IDEM é vacaleteira do Partido Frelimo. E permita-me dizer que, e ele também dizia, perguntava, aliás, quem assinou a circular. Há uma coisa que há um exemplo que eu quero trazer aqui, para podermos, se calhar, percebermos um pouco isto. Já perceberam como é que comportam-se os caranguejos quando estão dentro de uma bacia? Ou seja, quando são introduzidos numa bacia? Caranguejo é tido como, eu considero, aliás, e se calhar os colegas aqui... É muito especializado nos animais, sempre está a falar, trazer alegorias com animais. É para melhor percebermos. O caranguejo, quando você tira do mar, tem uma durabilidade muito ampla de vida. Ou seja, não é tirou do mar, morreu, a maior parte das vezes. E o que está a acontecer? E quando você tira o caranguejo e deixa numa bacia, com ou sem água, mas principalmente sem água, é normal durar 24 horas. Ou seja, mesmo mais coisa, até 72 horas fica. Exato. Mas o que vai acontecer é que não vai ficar no mesmo sítio assim. Vai tentar, mas nunca vai sair, nunca vai pular, sair fora da bacia. Okay. É o que está a acontecer. Uns só giram assim, como se fossem caranguejos. Mas nunca sai. Porque sabe que ali dentro é onde existe o líquido vital. É ali onde eles bebem, é ali onde eles comem, é ali onde eles fumam. E vocês que estão fora, a obrigação é apenas de assistir. Ponto. Exato. O que está a acontecer? Ora, o que eu em particular... Como 1 minuto e meio. Muito obrigado. O que eu em particular gostaria que no mínimo pudesse acontecer é que existisse primeiramente uma responsabilização. Ora, se hoje em dia dizia-se, porque já anulou-se, que tinha que se receber em dólar. Eu estou a falar de mim, que trabalho numa empresa privada, ou até mesmo pública, recebo em metical. E o mesmo metical não me leva a lugar nenhum. Muito bem. Cídio, eu vai me desculpar, eu tenho que interromper, porque já fui, senão não estaria a ser aqui... justo com o Massango. Massango, coloco a ti a mesma questão, num jeito mesmo de súmula e encerramento. Não, é o seguinte, são duas coisas que eu preciso de trazer na minha última intervenção. Falo de atitudes. A Assembleia da República parou, porque dizem que estão a analisar. Então significa que tomaram atitude deles como pessoas, porque o povo moçambicano, não é? Que é detentor dos impostos, fez de facto esta manifestação. Aqui nós estamos à espera. Como é que vai ser a reação do Parlamento nos próximos tempos? Agora, no caso da EDM, eu li a circular, em que eles diziam, bom, vão recuar e vão pagar os trabalhadores da EDM de acordo... Não, vão pagar em metical, obedecendo o câmbio vigente naquele período. Sabe por que recuaram? É porque o povo tomou atitude. Eu acho que nós precisamos de tomar várias atitudes para obrigar aquilo que dizia o meu colega. Os caranguejos que rodeiam no mesmo sítio saiam diretamente para a panela e vão ser petisco do povo. Não é? Porque nós, de facto, como cidadãos, não podemos permitir.
e olharmos o Estado moçambicano na situação como está a ser governado por indivíduos que não têm, em primeiro, a responsabilidade do Estado, indivíduos que já perceberam que nós podemos fazer e desfazer, porque nós vamos buscar a PIFRE, vamos buscar a Polícia Internacional da Frelimo para poder impedir, em vez de buscar a Polícia da República de Moçambique, que tem como objetivo garantir a tranquilidade e a ordem pública e obedecer a deontologia profissional. Essa polícia vai, de facto, trabalhar a reboque. Isso só acontece em estados ditatoriais. Esteja a perceber? Isso só acontece em estados ditatoriais. Mais uma vez, eu recomendo. Por que é que as democracias morrem? Eu gostaria de trazer no próximo debate algumas nuances deste livro. Exato. Não é? Que traz um assunto bastante interessante de como é que as democracias morrem, porque quando não temos governantes que tenham consciência com o povo, os resultados são exatamente como este. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, estimados panelistas, portanto, João Massango, Cídio Manjate e Augusto Pelembe, que fizeram-nos aqui o dia de hoje. Quero agradecer a ti também, prezado telespectador e internauta, que teve a oportunidade também de nos acompanhar. Quero desejar para si e para todos que o rodeiam um bom início de semana. Nós contamos estar presentes aqui na próxima semana em mais um Rescaldo Semanal. Fique bem e até a próxima.